Hello guys, how are you? I hope you are okay. I hope you are having a good time at home. I hope you're having a lot of fun. I hope you're taking the time during quarantine period to do everything you wanted, everything you planned, right guys? Teacher espera que vocês estejam fazendo bom uso desse pequeno período de quarentena, right? E que vocês estejam conseguindo se divertir durante esse tempinho que nós vamos passar em casa até que tudo isso se acalme, ok? Guys, o teacher gostaria de compartilhar com vocês alguns tópicos gramaticais elementares do nosso Chapter 2, do capítulo 2, ou melhor dizendo, da Unit 2, right guys? Para que então vocês possam ter mais conforto, mais respaldo para resolver os exercises propostos que o teacher separou para vocês aqui no book, alright? Portanto, guys, nós vamos começar aqui. Vocês podem abrir o Student's Book para o teacher na page 32, right? Que é essa page aqui, ó, ok? Bem aqui, guys, vocês têm para o teacher a referência, right, gramatical, que o teacher utilizou para fazer esses slides para uma melhor visualização durante a explicação. Portanto, guys, os possessive pronouns, os pronomes possessivos, são aqueles, portanto, que indicam posse. Eles tratam exclusivamente de posse, right, guys? Então, nós temos aqui os possessive pronouns, que são mine, yours, his, hers, its, ours, yours, theirs, right guys? E a definition em português, meu, minha, seu, sua, dele, dela, disto, lembrando que its é o possessivo para o pronome it, que se refere a animals, que se refere a objects, right? Tudo aquilo que não for person. Ours, que é o nosso, right? Yours, que é os seus. Theirs, deles. Correct, guys? Very simple. So, ponto interessante para ressaltar, também com os possessive pronouns, guys, é esse que nós vamos ver aqui, ó, com essa palavrinha, com esse pronomezinho interrogativo aqui, sorry. Ele é o pronome, o interrogativo, interrogative pronoun, whose, right, guys? Que significa de quem. Então, se eu faço essa question, de quem é este livro? De quem é esta caneta? Utilizando whose, aí eu tenho o possessive pronoun como uma opção para responder essa question. Nós temos duas opções que o book oferece como alternativas, right? E nós vamos cobrir as duas, portanto. Então, guys, quando eu faço uma question com whose, nós temos uma ordem para seguir. Primeiro, eu vou usar a palavra whose. Depois, eu vou utilizar o objeto. De quem é este livro, de quem é este lápis, de quem é este celular, right? E assim por diante. Aí, guys, percebam uma coisa pro teacher. Dependendo se o objeto em questão está no singular ou no plural, eu tenho uma forma do verbo to be para utilizar. Aqui no caso, por exemplo, book está no singular. Portanto, guys, se eu for fazer essa question, eu vou utilizar a forma is do verbo to be, porque é um só, é singular. E eu também vou utilizar essa palavra aqui, ó, this, que significa esse. Portanto, de quem é esse livro, right? Whose book is this? Whose book is this? De quem é esse livro? Aí as duas formas de responder essa question. It's, isto é, ele é o livro, right? Ele é do John. Esse apóstrofe S aqui, guys, indica posse, também como possessive pronoun. Só que ele é um pouquinho mais fácil, porque basta você utilizar o nome da pessoa e o apóstrofe S no final. E aí a translation em português, ele é do John. It's John's, right? Ou ainda, guys, vocês podem pensar da seguinte forma. Bom, se o livro é do John, é porque o livro é dele.
Portanto, se o livro é dele, it's his, é dele. Correct, guys? Agora uma outra question utilizando o plural. Olha como fica para o teacher. Whose pencils? Opa. Pencils, lápis, no plural, correct, guys? Sendo plural, olha o verbo to be como fica. Whose pencils are? De quem são, right, guys? De quem são o quê? Os lápis. Só que, prestem atenção para o teacher que aqui eu não utilizei this, como aqui em cima. Eu utilizei these, que significa esses. Porque pencil está no plural. Whose pencils are these? De quem são esses lápis? E aí as duas maneiras de responder. Their, ou seja, eles são, eles os lápis, right case? Eles são their Marys, eles são da Mary. Eu utilizei o nome do dono, no caso da dona dos lápis, right guys? E acrescentei apóstrofe S para dizer que é da Mary, alright? Ou ainda, pensem com o teacher, se os lápis são da Mary, é porque os lápis são dela. Portanto, guys, their, eles são, their, hers, eles são dela. Correct, guys? Tudo bem até aqui? Is it okay? So, aqui, guys, vocês têm um outro tópico gramatical para o teacher que está num quadrinho da page 35. Bem aqui, ó. Page 35. É a 35. Right, guys? 35. So, aqui na page 35 vocês têm para o teacher os object pronouns, os pronomes objetivos. Right, guys? Esses pronouns, ao contrário dos possessive, não indicam posse, right, guys? Eles se referem ao objeto de uma oração e vêm depois do verbo principal, right? Vamos exemplificar isso então para o teacher. Aqui, guys, nós temos um outro conceito que é essa expression, belong to, pertence a. Esta expressão indica posse. Os object pronouns não indicam, right? Então, como funciona isso aqui, guys? Lembram-se daquele exemplo que o teacher deu? Whose book is this? De quem é este livro? Ah, é do John, então é dele. De quem são esses lápis? Ah, eles são da Mary, então são dela, right, guys? Aqui o teacher oferece para vocês uma terceira opção de indicar a quem pertence um objeto. Belong to significa pertence a. Portanto, olha que fácil isso para o teacher. Se eu pergunto assim, ó, whose book is this? De quem é este livro? Aí eu vou indicar que este livro pertence a alguém. This book belongs to him. Este livro pertence a ele. Right, guys? Percebam o seguinte para o teacher. Belongs veio com S, right? Por que veio com S? Porque book está no singular. Está no singular. Correct, guys? This book belongs to him. Este livro pertence a ele, right? Ou ainda, se eu utilizar no plural. These pencils. Lembram-se por teacher? These é o plural, porque combina com pencils, que está no plural. These pencils, esses lápis, belong to her. Estes lápis pertencem a ela. Right, guys? Ah lá. To him, a ele. To her, a ela. Right? Belong é o verbo da frase. E olhem onde veio, onde foi colocado o objective pronoun. Depois do verbo. Correct, guys? No problem. Is it okay? Agora o teacher precisa que vocês abram o seu book na page 32. 32. Aqui, guys, vocês têm para o teacher os exercises 4 and 5. Vocês vão fazer para o teacher esses dois aqui, ó. O 4 e o 5. Right, guys?
No exercise 4, vocês têm assim para o teacher. Complete the sentences with the correct possessive pronoun. Então, vocês vão completar as frases com o possessive pronoun adequado. These are your boots. Estas são suas botas. Se essas são as suas botas, é porque elas são, lá, suas. They're yours. Right, guys? Simple, simple. No exercise 5. Is this our room? Este é o nosso quarto? I think it's. Portanto, guys, nesse exercise 5, vocês têm pro teacher cross out the incorrect options. Vocês vão circular pro teacher a opção incorreta. Então, é a resposta incorreta que vocês vão encontrar pro teacher e ressaltar. Aqui, por exemplo, guys. Is this our room? Este é o nosso quarto? I think it's. Eu acho que ele é nosso. Só que esse aqui é o verbo, correct, guys? Eu acho, I think. Se esse é o verbo, então eu tenho que pensar o seguinte. Ele é nosso. Eu acho que ele é nosso. Aí, guys, ours e ours são as duas opções. No possessive pronoun, vocês têm para o teacher a opção ours, que é a correta. Se aqui no exercise vocês têm que decidir entre are e ours pela opção incorreta, então vocês vão escolher para o teacher are, que não é um possessive pronoun. É outro tipo de pronome, também indica posse, mas ele não é a mesma coisa que os possessive pronouns, ok? Então vocês circulariam, ou vocês marcariam um xizinho na opção are. Correct, guys? Now, page 33, a página 33, right? So, guys, na página 33 vocês têm pro teacher exercises 6. Aqui, o exercise 6, esse exercício aqui pro teacher, right? Este exercise 6. Aqui, guys, vocês têm o seguinte: write questions and answers using whose and possessive pronouns. Vocês têm que utilizar para o teacher aquele modelinho de question que o teacher ensinou agora há pouco com os possessive pronouns. Então, guys, aqui vocês têm como exemplo o seguinte: whose scarf is this? De quem é este cachecol? Aí vocês têm que dizer que é do Paul. Vocês vão responder para o teacher usando as duas formas que o teacher ensinou. It's Paul's. Vocês vão colocar apóstrofe S junto do nome do dono, right, guys? E aí pensar, bom, se esse cachecol é do Paul, é porque o cachecol é dele. Portanto, it's his, utilizando o possessive pronoun. E aqui, na number 2, que o teacher também deu como exemplo. Whose flip-flops are these? Right? Eu não tenho aí os dois chinelos. Então, é plural, é plural. Então, eu vou começar com whose, depois o objeto. Whose flip-flops. Se eles estão no plural, aí a forma do verbo to be vai ficar are, right? Porque é plural. E aí eu vou utilizar o demonstrative these. De quem são esses chinelos? Right, guys? E aí, da Alice, são da Alice. They're Alice's. Eles são da Alice, que o nomezinho da Alice foi dado aí no quadrinho, right? Na number 2. They're Alice's. Eles são da Alice. They're hers. Eles são dela. Correct, guys? Tudo bem aqui com esse exercise? Right? And, guys, na page 33 ainda, vocês têm pro teacher, para terminar, os exercises 8 and 9. O 8 e o 9. Right, guys? Esses dois aqui. No exercise 8, vocês têm pro teacher um quadrinho em azul, right, guys? Este aqui. E aí vocês têm Hawaii and Alaska, Microsoft, the Amazon Rainforest, the Beatles songs, the Eiffel Tower e the Great Wall, ok? Aí, guys, vocês vão fazer o seguinte pro teacher. Vocês vão pegar esses itens do quadrinho azul, do Blue Block, e vocês vão dizer que um determinado item pertence a algum
outro item que está aqui abaixo, conforme o exemplo que vocês têm aqui na number 1, que o teacher colocou aqui, ó. Hawaii and Alaska. Não são dois? Então não vem com S, porque são plural. Hawaii and Alaska belong to the United States. O Havaí e o Alasca pertencem aos Estados Unidos. E a number 2? Bom, o teacher escolheu a palavra Microsoft. E aí, guys? Microsoft não é uma só? Então é singular. Microsoft belongs, com S porque é singular. Microsoft belongs to Bill Gates. A Microsoft pertence ao Bill Gates. Correct, guys? E finalmente a number 9. Na number 9, guys, vocês têm complete the sentences with the object pronouns. Então vocês têm nesse quadrinho aqui, guys, as opções de object pronouns. Aí vocês vão completar a lacuna com o melhor object pronoun. Can you lend a pencil sharpener, please? Você pode emprestar um apontador, por favor? Só que quem empresta o apontador para alguém. Can you lend me? Você pode me emprestar o apontador? Aí você vai preencher para o teacher a lacuna com o object pronoun adequado. Correct, guys? E é isso, guys. Esses são os tópicos que o teacher queria compartilhar e os exercises, ok? Tentem os exercises, prestem bastante atenção e o teacher vai ajudá-los com a correção quando quer que seja possível. Correct, guys? So, a big kiss. Take care, guys. See you at school. Bye bye.